Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula passada, eu falei sobre a definição do conjunto dos números racionais, é, o porquê da criação do conjunto dos números racionais, né? O porquê dele não ser definido, da divisão não ser uma operação fechada no conjunto dos números inteiros e você não ter definido o inverso de um número para números inteiros. Falei sobre algumas definições de números racionais, né? Na aula passada eu falei sobre igualdade. Então, quando você tem essa primeira definição aqui, você tem o número A sobre o número B, que no caso é uma fração, né? Igual a uma fração C sobre D. Isso aqui implica, certo? Que o produto da primeira fração, o numerador da primeira fração, vezes o denominador da segunda fração é igual ao produto do denominador da primeira fração vezes o numerador da segunda. Isso aqui é muito importante saber porque vai aparecer casos de... vai aparecer questões onde a igualdade entre as frações, você vai ter que utilizar esse sistema aqui para poder resolver a questão. Essa aqui é a primeira propriedade, primeira definição, quer dizer, primeira definição, certo? Que ela é chamada de igualdade, né? Como vocês podem ver aqui, é igualdade, é a definição de igualdade. A segunda é a adição, certo? A adição. A adição, quando você tem duas frações, A sobre B mais A, ou melhor, deixa eu melhorar aqui. A sobre B mais C sobre D. Então, como é que você resolve essa definição no caso da adição? Então, você vai ter que fazer o seguinte. Para resolver isso aqui, para resolver essa soma de frações, você vai ter que tirar o MC aqui entre esses dois, MC, certo? Que no caso o MC é o mínimo múltiplo comum, certo? Em uma outra aula eu vou mostrar para vocês como é que faz como é que eu encontro o MC de um número, certo? Então, vamos lá, de um conjunto de números. Então, no caso aqui da adição, como são duas frações, né? Você tem aqui uma fração, primeira fração, segunda fração. Então, o que que você vai fazer? Você calcula o mínimo múltiplo comum. Para tornar isso aqui mais fácil, basta você fazer o seguinte. No caso da adição, você pode fazer o produto entre os denominadores, B vezes D, certo? E o que acontece? A partir desse produto aqui, agora você vai encontrar o numerador dessa fração. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar B vezes D, você vai pegar B vezes D, certo? Vai dividir, vai dividir por B, que é o da primeira fração aqui, e depois vai multiplicar pelo numerador. Então, vamos explicar melhor isso aqui. Você vai pegar o numerador B vezes D,
certo? B vezes D vai dividir pelo denominador da primeira fração, né? Que no caso é o B, ó. Ele vai dividir por B. Esse aqui é o denominador. Denominador. Primeira fração. Certo? E depois que você fizer isso aqui, você vai pegar o resultado disso e vai multiplicar com o numerador da primeira fração, que é o A. Então, o A é o numerador da primeira fração. Então, sempre será feito desse jeito, certo? Então, o que acontece? Multipliquei, né? Eu encontrei o IMC, no caso eu fiz só o produto entre eles dois, B vezes D. Aí eu pego B vezes D, divido por B, aí vai sobrar o quê? Vai sobrar somente o D, certo? B vezes D, divido por B, sobra o D. D vezes A, então vai ficar A vezes D, mais B vezes D, dividido por D, dá B. B vezes C, B vezes C, certo? Então, na hora de resolver a adição, o princípio é esse. É você pegar e encontrar o produto, ou melhor, o MMC entre os denominadores das frações. No momento que você encontra o MMC, aí você calcula o produto no caso, o produto do denominador pelo numerador e soma. Então é isso aqui, ó. Certo? A outra definição é a definição de multiplicação. Então vamos lá. A terceira é a multiplicação. O que diz aqui na definição de multiplicação? Quando você tem duas frações, né? No caso, A sobre B vezes C sobre D, então basta você fazer o seguinte, fazer o produto entre elas. Aqui, ó. Fazer o produto entre elas. O produto de numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar A. Deixa eu melhorar aqui. Aí vai ficar aqui A vezes C e B vezes D. Tá ok, pessoal? Então não tem muito mistério em relação a essas definições, tá certo? Recapitulando aqui, né? A gente tem a primeira definição, que é a igualdade, né? Que é a igualdade, ela é a igualdade entre frações. Então o que você vai ter? Você vai ter duas frações que são iguais, então o produto que é em x, muitos professores utilizam esse produto em x. Aí você vai ter esse resultado aqui, certo? Então você vai ter numerador da primeira fração com o denominador da segunda, multiplicado, e o denominador da primeira com o numerador da segunda, tá ok?
Se você fizer, se você fizer o seguinte, isolar cada um dos elementos das frações, você pode fazer também. Então, se você tem A vezes D igual a B vezes C, então basta isolar. Então vai ficar o seguinte: A sobre B igual a C sobre D. Tá certo? Então você pode retornar para a fração. Sair do produto e retornar para a fração. Tá ok, pessoal? A segunda, a segunda definição é a adição. Então o que acontece? Na adição, para ficar bem mais simples, basta você fazer o produto entre os denominadores, faz o produto entre os denominadores. A partir do produto desses denominadores, aí você vai pegar o produto e vai dividir por cada denominador de cada fração. Então, BD dividido por B dá D. Então, no momento que você acha o D aqui, né? Aí você vai fazer o produto entre A e D, ó. Então, A vezes D. BD dividido por D dá B. Então, B vezes C, certo? Então, divisão, você divide por cada um dos denominadores e multiplica pelos numeradores. E a multiplicação é simples, basta você multiplicar cada um desses elementos aqui, numerador com numerador e denominador com denominador, que você vai ter a nova fração. Tá ok? Outra situação que a gente tem aqui que a gente tem que destacar aqui tem que ser destacado no caso dos conjuntos dos racionais. No caso do conjunto dos racionais, assim como todos os outros conjuntos, o que a gente observa é o seguinte, que todo conjunto ele tem um subconjunto. Todo conjunto tem um subconjunto, tá certo? E no caso dos racionais não é diferente. Então, para os racionais, né, a gente tem os subconjuntos aqui dos racionais. Subconjuntos. Que subconjuntos são esses? Racionais. Que subconjuntos são esses? A gente tem os racionais não negativos, né? Os racionais não negativos. Não negativos. Racionais não negativos. Certo? A gente tem os racionais não positivos. E a gente tem os racionais com asterisco, que são os não nulos. Certo? Então, quais são os elementos desse subconjunto que representam os racionais não negativos? Então, a gente pode fazer o seguinte aqui. Os racionais não negativos são todos aqueles elementos dos racionais, certo? Que esses, esses racionais, eles não levam em consideração os números negativos, tá ok? Então, você pode ter aqui, ó, você vai ter uma fração aqui, no caso AB, você vai ter uma fração, e essa fração aqui, ela é uma fração positiva, tá ok? E compartilhe com seus amigos para aumentar a relevância
do canal, tá ok?